Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Para sempre seja louvado e glorificado. Hoje eu vou começar com uma mensagem. Pensa adiante. Não te aflijam as horas de crise. Trabalhe e espera. Quando a tempestade ruge nos céus, medita no ar puro que se fará depois. Se a chuva enlameia as estradas, considera a colheita que surgirá no campo. Diante da noite carregada de sombras, pensa no amanhecer. Não te revoltes diante do sofrimento. Além dele, conhecerás a alegria que a providência de Deus te revelará. Emmanuel. Isso é muito providencial, essa mensagem, meus irmãos, porque em tempos de pandemia, aqui no Brasil, nós estamos só iniciando a fase de contaminação. Então, não acabou, não vai passar rápido. Nós precisamos ter uma visão muito clara disso. Por isso, essa mensagem de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, do livro de respostas. Porque ainda vai durar muito tempo, né? Nós estamos só no início do problema. Por isso a necessidade ainda de permanecermos em casa, só relembrando. Permanecermos em casa, se alguém chegar, precisa passar álcool gel nas mãos, ou então lavar as mãos com água e sabão. Quando alguém tem que sair, precisa manter pelo menos 1 metro de distância entre uma pessoa e outra. Fazer o que tiver que ser feito fora de casa rapidamente, o mais rápido possível, e retornar para os lares. Se possível, ter um vidro com álcool gel quando sair à rua, porque em determinados momentos é extremamente necessário usar, tipo se você usa um coletivo, quando você desce, é importante que você limpe as mãos com álcool gel. Sempre que você pegar em dinheiro, é importante limpar a mão com álcool gel. Dependendo das superfícies que você encostar, você precisa limpar a mão com álcool gel. E, por favor, tente não colocar as mãos nos olhos, no nariz, nem na boca. Principalmente quando você estiver na rua. Porque isso pode fazer com que você seja contaminado com o vírus, do coronavírus, né? Então, vamos observar isso, vamos cuidar muito de nós mesmos. Mais uma vez, a aprovação não acabou, ainda vai demorar. É preciso que a gente cuide uns dos outros, que a gente cuide de nós mesmos, daqueles que amamos e até dos outros que nós não conhecemos. Porque se cada um cuida de si, estamos ao mesmo tempo cuidando de todo mundo, né? Então, a gente precisa acreditar que a aprovação, nós estamos passando por um período de dificuldade, mas que, como tudo na vida, isso também vai passar. Nós só precisamos ter muita paciência e fé em Deus. Esperar um dia após o outro. E por falar nisso, agradecemos infinitamente a Deus mais um dia na sua presença. Mais um dia se passou, mais uma noite se inicia. Tudo isso com a permissão de nosso Senhor Jesus Cristo. Que louvado seja o seu nome hoje para sempre, por toda a eternidade, por tamanha misericórdia para conosco. Eu estava me lembrando quando eu era criança, e eu acredito que todos nós, né? Quando os nossos pais ou alguém da nossa família contava aquelas historinhas pra gente, a gente se sentia tão confortável, né? Seguros. Muitas vezes até gostaríamos de voltar àquela época. Era uma época em que nos sentíamos muito seguros. E
eu penso e lembro de Jesus Cristo contando as suas parábolas também naquela época. Às vezes fecho os olhos e imagino ele diante do povo contando aquelas histórias, tentando tocar aqueles corações, mas não só falando, acima de tudo, exemplificando os seus ensinamentos, colocando na prática aquilo que deveria ser feito. E hoje eu trouxe uma parábola de Jesus que eu acho particularmente linda e que nos faz pensar, sabe? Pensar em nós mesmos, nas nossas atitudes, pensar o que nós queremos para nossas vidas, né? A parábola chama a parábola do semeador e diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa semente que o semeador estava jogando, semeando, né? É a palavra do Senhor. E todos nós, independente das nossas religiões, ouvimos várias vezes nos nossos cultos, nas nossas igrejas, onde quer que nós nos reunamos, em nome de Jesus Cristo, a gente ouve a palavra. E como semeador, muitas vezes nós somos esse solo que primeiro uma parte da semente caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram-na. Isso quer dizer o seguinte para nós. Jesus estava falando conosco, que a gente ouve o ensinamento, mas é tão superficial que tudo aquilo que acontece conosco depois de ouvir o ensinamento, qualquer atrativo, como os pássaros, nos fazem esquecer, né? Comem a semente. O atrativo, que seja uma festa, uma piada, uma conversa, nos distrai e a gente se esquece. É como se a ave tivesse vindo e comido aquela semente. Num segundo momento, a semente, diz Jesus, caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Nesse caso, é quando nós ouvimos a palavra de Jesus, e em vez de enterrá-la no coração para que ela frutifique, vêm os problemas, as grandes preocupações, e a palavra é esquecida. Porque não encontrou no nosso coração a terra boa, não tinha terra para que ela se enraizasse, né? Porque a gente ouve, analisa e deixa descer do cérebro para o coração.
para que a gente passe a senti-la e vivenciá-la. Então, muitas vezes nós estamos nessa posição de perder essa semente, ela começar a frutificar, mas as preocupações nos fizeram esquecê-la. Nós preferimos nos entregar ao desespero, ao desânimo, à depressão, à tristeza, à angústia, ao medo, e a gente esquece a palavra. Num outro momento, outra parte dessas sementes caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Neste momento em que essa semente cai nos espinhos, é porque nós estamos tão magoados, tão feridos, sofrendo, aparentemente sofrendo tanto, que a gente ouve a palavra, mas o ódio, a raiva e a mágoa é tão grande que serve como espinho e sufoca essa semente e acaba por matá-la. A palavra do Senhor se perde, os seus ensinamentos se perdem e nós nos perdemos no medo, na insegurança, na inveja, na mágoa, no ódio. Esses sentimentos não deixam essa palavra, esse ensinamento frutificar, porque nós permitimos que eles sejam maiores do que a nossa vontade de transformar, do que a nossa vontade de vivenciar o ensinamento de Jesus. Num outro momento, essa semente caiu em terra boa e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Esse momento é o momento em que nós procuramos a palavra de Jesus, procuramos os seus ensinamentos, ouvimos, refletimos e colocamos em prática na nossa vida, lutando para vencer as dificuldades e, principalmente, colocar em prática esses ensinamentos. Essa é a parte mais importante. Não importa se a gente consegue colocar 100% em prática, seria ótimo. Mas muitas vezes nós ainda não conseguimos. Muitas vezes a gente coloca 60%, muitas vezes a gente coloca 30%, mas o importante é não desistir, é procurar o ensinamento com frequência e saber que é nas palavras de Jesus que nós vamos nos libertar. Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade são os seus ensinamentos. E é na prática desses ensinamentos, é vivenciando as suas palavras, os seus ensinamentos, que nós vamos nos libertar da ignorância, do medo, do ódio, da mágoa, da inveja. Então nós precisamos entender isso. E ainda diz Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem interesse, ouça. Quem tem capacidade e boa vontade para entender, entenda. E mais que isso, vivencie. Porque é isso que vai nos libertar. É compreendendo mais que nós vamos entender. É entendendo que nós vamos perceber a nossa necessidade de transformação, a nossa necessidade de fazermos a reforma íntima nos nossos corações, nas nossas vidas. Não é de um dia para o outro, mas que seja um pouco a cada dia, que seja com boa vontade, que seja com força, com coragem, com determinação. Jesus é a nossa salvação. É a sua palavra que nos liberta do sofrimento. É a vivência da sua palavra que nos liberta do sofrimento. Então só depende de nós colocar em prática ou não. Ouvir a sua palavra e esquecer, ou ouvir a sua palavra e deixar que os sofrimentos a sufoquem. Vamos abrir os nossos corações e acreditar
que Jesus pode fazer a nossa transformação. Mas é necessário que a gente queira, que a gente busque. É necessário ter boa vontade. Vamos pensar sobre isso. E vamos hoje fazer a nossa prece. Elevemos o pensamento a Jesus, Divino amigo Jesus Cristo, Mestre, Senhor, luz das nossas vidas. Graças te damos, Mestre, pelo fim de mais um dia e pelo início de mais uma noite na tua presença. Gratidão, Senhor, pela família, pelo teto, pelo pão, pela saúde, pelo trabalho, pela força, pela coragem, por te conhecer e por te amar, Senhor Jesus. Se algo ainda podemos te pedir, Mestre, dá-nos força e coragem para vencermos a nós mesmos e caminharmos com segurança em tua direção, cumprindo os teus ensinamentos. Fica conosco, Senhor Jesus, porque necessitamos muito de ti. Que assim seja.